O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, dos palcos para a mesa. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 14 a 16. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: como eu tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, participar dessa ceia com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar novamente, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus, no reino dos céus. Na Bíblia, a expressão sentar-se à mesa é frequentemente usada como uma metáfora, simbolizando aceitação, comunhão, reconciliação entre Deus e os homens. Sentar-se à mesa representa um momento de intimidade, de compartilhamento, que vai muito além de um ato físico, de simplesmente sentar para comer e beber. Representa um convite para estar-se na presença de Deus, compartilhando a vida, desfrutando da comunhão uns com os outros, família, amigos. Nós do Cordão sempre fazemos aquele café especial com os irmãos que participam conosco, irmãos de outros ministérios que tantas vezes já vieram participar desse café conosco, porque Deus nos deu essa graça de entender que essa koinonia faz parte desse princípio espiritual de ser igreja, de andar como corpo, deste congregar, deste encontrar-se. E Deus tem cada vez mais aprimorado os nossos relacionamentos, glorificando a Deus na mesa, aprendendo a ser grato a Deus numa breve oração, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia, ensinando as pessoas realmente a serem gratas por tudo. Sejam gratos por tudo, em tudo deem graça, porque essa é a vontade do Senhor, que nós agradeçamos, porque tudo é graça, tudo é favor imerecido, irmãos. E quando a gente senta à mesa sem nenhum custo monetário, pois é um convite gratuito, assim como a graça está acessível, disponível a todos que desejam de fato buscar a presença de Deus, o pão nosso de cada dia, e cultivar relacionamentos saudáveis com os outros, permitindo que cada pessoa tenha uma experiência única e pessoal com Deus ao se sentar à mesa, mas não como uma religião cobra para alimentar, como quem vai à mesa de um restaurante, que ao sentar-se à mesa, uma taxa para ser servida é cobrada, um couvert, enfim. E essa é a diferença básica desse sentar-se à mesa na presença do Senhor e o sentar-se à mesa apenas na presença de homens. E Deus quer aqui nessa noite estabelecer essa conexão daquilo que metaforicamente significou a minha vida durante muito tempo, porque por muitos anos eu vivi nos palcos, eu vivi dos palcos, e hoje eu vivo por fé, e a mesa sempre tem sido servida. Não tem faltado coisa pequena nem grande, porque é o Senhor que nos sustenta. E quando nós entendemos isso, nós vamos numa dimensão muito maior, além daquilo que é meramente uma vitrine. Porque eu, enquanto artista, eu, enquanto músico, estive em muitos, mas muitos palcos. Até que chegou um ponto em que eu entendi que o meu chamado transcendia o meu talento, e que o meu talento deveria estar a serviço deste chamado. E assim, em comunhão, em concordância com a minha esposa e com os meus amados irmãos, hoje também pastores comigo, Salvador e André, desfrutamos desta graça, dessa glória, desta misericórdia que podermos estar à mesa com o Senhor em todos os nossos encontros. Que cada encontro, cada culto é uma alegria. E eu, meditando aqui no Salmos 23, versos 5 e 6, percebi que a mesa aqui ela tem um contexto ainda mais abrangente. Vamos ao texto. O salmista Davi diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Essa casa do Senhor, enquanto Espírito, nós somos a casa, nós somos o templo. Habitar na casa é estarmos em concordância com esse Senhor, estarmos em comunhão com este Deus, entendendo que embora a nossa luta não seja contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, estejamos sempre atentos aos inimigos ocultos, e Deus nos promete preparar um banquete. Mesa aqui tem um significado, uma conotação de banquete na presença desses adversários. E ungir a cabeça com óleo, isso tem uma conotação muito profunda. Ultimamente a gente tem ungido tantas pessoas enfermas, e algumas delas por fé têm sido curadas. E essa unção, esse ungir com óleo, como no antigo Israel, os pastores usavam óleo para proteger as ovelhas do ataque de moscas. Eles ungiam a cabeça, esfregando o óleo em sua lã, especialmente no nariz, ouvidos e olhos, pois esses insetos, eles entravam por esses orifícios e se alimentavam do cérebro desses animais, causando profunda dor a ponto de elas se jogarem de cabeça contra as paredes de pedra, chegando até quebrar o crânio muitas vezes de tamanha dor. E o óleo repelia
E aqui vem uma metáfora muito forte, pois quando nós nos sentamos à mesa, na presença do Senhor, e o cálice dele transborda, este óleo que representa a presença do Santo Espírito de Deus, ao ungirmos nossa cabeça na presença dele, essa presença espiritual faz com que todo o mal seja refutado, repelido, a ponto de não nos preocuparmos com inimigos espirituais, pois uma vez estando na presença de Deus, ainda que o inimigo esteja ao derredor bramando como leão, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então esse estar-se à mesa, na presença desse Deus ungido com essa presença do Espírito Santo, essa mente de Cristo, não apenas nos dá sabedoria para prosseguir, mas também nos dá a graça de suportar as muitas aflições as quais Jesus prometeu que nós passaríamos. Vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Assim como também a palavra nos diz que muitas são as aflições de um justo, mas Deus nos livra de todas. E esse estar na presença dele, se sentar-se à mesa e se desfrutar desse maná, dessa comida espiritual que é a sua palavra, nos dá esse requisito, essa autoridade, esse poder de podermos verdadeiramente resistir ao mal até que ele fuja de nós, como Tiago nos diz em Tiago 4,7. Mas hoje eu quero falar um texto que eu meditei durante muito tempo na minha vida, que foi uma palavra que trouxe consciência do que é estar na presença de Deus. Ali no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, eu vou ler dos versículos 21 a 24, que conta a história de um homem chamado Saul, mas muito antes dos versículos anteriores. Depois vocês leem na íntegra, desde o primeiro versículo até anterior, nos capítulos anteriores, quando o povo de Israel não aceita ser governado por um Deus invisível e reclama ao profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz, para que ele concedesse um rei àquela nação. E o profeta Samuel, muito triste, muito indignado, pois Israel tinha o privilégio de ter o Deus, o Senhor dos senhores, mas eles queriam se igualar às demais nações, aqueles homens zarrão, enorme, tratando aquele povo debaixo de jugo, de escravidão, e eles queriam isso, politicamente, sendo dependentes de homem, mas não queriam estar na presença de um Deus vivo. E Deus falou para Samuel: deixa comigo isso aí, esse negócio não é contigo, é comigo, só que eu vou escolher o rei para eles, vai ser segundo o meu princípio. E ali ele escolheu Saul, filho de um grande criador de jumentas, e a jumenta ela tinha um poder comercial muito alto, a ponto deste homem ter se tornado muito rico, esse Quis. E o filho dele, Saul, que trabalhava junto com seu pai, e num determinado dia aconteceu de as jumentas sumirem, não sabiam se tinham fugido, se haviam sido roubadas, e o pai de Saul, Quis, pede que ele e mais um empregado fossem à procura dessas jumentas extraviadas. Só que Deus tem planos, mesmo quando tudo parece estar perdido, porque nesse meio tempo ele já havia falado com o profeta Samuel de que enviaria até ele, até o profeta, aquele a quem ele, o Deus Todo-Poderoso, havia escolhido como aquele que seria o rei de Israel. E Samuel permaneceu em oração aguardando esse tempo, até que de repente, não encontrando aqueles animais, o empregado dá um toque para o Saul e fala assim: por que a gente não procura aquele vidente? O vidente era assim que eram chamados os profetas na antiguidade, ali em Israel. Mas como é que eu vou ter um profeta? Porque certamente eu vou ter que pagar alguma coisa. A religião tinha muito disso, de você ter que pagar para consultar, pagar para receber uma bênção. Hoje não acontece mais isso. Hoje é tudo por fé, por amor, né, irmãos? Mas naquele tempo tinha que pagar. Então ele achava que para chegar até o profeta, para que ele tivesse a revelação de onde estariam essas jumentas, certamente teria um valor muito alto. Aquele empregado falou assim: eu tenho um pouco de ouro aqui, a gente dá para ele. Foram à procura do profeta, chegando à cidade, viram ele subindo assim para o alto. Ele estava para poder fazer sacrifício já, e nesse inteirinho Deus avisa: ele está na sua presença, esse o qual eu separei para ser rei de Israel, esse que será ungido rei. E assim ele se aproxima de Samuel, e Samuel, antes de qualquer questionamento, ele já fala assim: não te preocupa, aquieta esse teu coração, porque as jumentas do teu pai já foram encontradas. Mas eu tenho algo mais importante a tratar contigo, e hoje você vai jantar comigo. Tem algo que o teu povo, o povo de Israel, está precisando, está querendo, está buscando, de ti e do teu pai, da tua família. E ele se sentiu indigno. Poxa, eu pertenço à menor tribo, a tribo de Benjamim, e eu sou o menor da minha casa. O que o senhor tem comigo? Por que o senhor está falando comigo desse jeito? Se sentiu pequenininho, se sentiu humilhado. E ali Deus estava exaltando ele, quando ele convida Saul a sentar-se na cabeceira da mesa, que era uma posição de privilégio, e o cozinheiro já tinha preparado a melhor parte daquele jantar, que era a coxa. A gente chama a coxa do sacrifício. Quando nós nos reportamos a Levítico, ali no capítulo 7, a gente vê que os sacerdotes desfrutavam dessa coxa do animal o qual eles haviam sacrificado. E ali ele dá o privilégio de um homem que não sabia nem por que estava ali. E de repente Samuel o acolheu, ele dormiu num terraço, e mais tarde ele se acordou na madrugada, e Samuel contou que ele seria ungido rei. Depois a história avança, e eu passo a ler tão somente esses versículos para vocês contextualizarem tudo que eu relatei aqui nessa breve introdução. No versículos 21 a 24. Saul respondeu:
Eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul, seu empregado, para o salão de festas, pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados, tudo gente especial, viu, irmãos? Samuel disse ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei, e pedi para deixar reservado para ele. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e a pôs na frente de Saul. Samuel disse: olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você, coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião em que convidei o povo. E assim naquele dia Saul jantou com Samuel. Existem ocasiões que nós nos sentimos tão oprimidos, tão indignos de sermos lembrados, quiçá abençoados por alguém. Mas quando Deus vê o coração sincero e vê capacidade, vê preparação, ainda que muitas vezes a pessoa se sinta despreparada, como muitas vezes eu dizia: quem sou eu para ser pastor? Mal servia para ser um músico. Que de repente Deus me separa, Ele me chama, e eu pude entender que Ele vai capacitando os seus escolhidos. Mas no primeiro momento que a pessoa dá ouvido àquele chamado, muito embora Saul não entendesse, porque o propósito de ele ir até o profeta era outro, e naquele encontro Deus provoca ele e chama ele a algo que ele não estava preparado. Tratava-se de um homem bonito, na época é o que mais se destacava na tribo de Israel. Ele era alto, no meio da multidão, só dava ele, enxergava do ombro para cima. Havia um perfil que era muito semelhante às nações às quais aquele povo queria. E assim foi Saul, rei de Israel, por um tempo, mas depois acabou se corrompendo e acabou virando um homem praticamente oprimido por demônios, por culpa sua de ter se afastado de Deus. Unge Davi para substituí-lo, totalmente fora do padrão que ele havia separado Saul, um nanico praticamente, homem do campo. E ali estava Davi, na casa de Jessé, ungido, que mais tarde tornar-se-ia rei de Israel. E aí, irmãos, uma palavra que eu me emociono muito, eu nunca pensei que eu fosse pregá-la, porque quando você fala de Davi, você está falando também da amizade que ele tinha com o filho de Saul. Davi muitas vezes era chamado pelo rei Saul, depois que descobriram que ele tinha um dom, ele era um tangedor. Batia uma viola legal, na época era uma harpa. E havia uma unção no toque dele. Como muitas vezes tivemos a oportunidade de ver aqui nosso nobre pastor Salvador soprando aquela corneta, pastor André tocando seu contrabaixo, e eu humildemente batendo a minha corda, batendo meu violão, e demônios sendo expulsos, porque Deus habita em meio aos louvores. Nós não sabíamos disso, mas estávamos na presença de Deus em obediência à vontade dele. E de repente Davi foi praticamente empossado como rei. Saul se matou e enfim a família dele foi toda destruída. Um abismo chama outro abismo. O filho de Saul, que era o Jonathan, era uma pessoa maravilhosa, um cara, gente boa, gente do bem, mas tinha um pai que virou uma tranqueira, o fim do seu reinado. E aí começa essa história maravilhosa no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, e eu faço questão de ler aqui do 1 ao 13. Com a morte do rei Saul, toda a família desapareceu, inclusive Jonatas foi morto. Mas olha o que aconteceu, irmãos, que coisa tremenda, quando de repente o rei Davi está lá, mergulhado em suas reflexões, e surge um questionamento. Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família do falecido Saul. Será que tem alguém vivo da família dele? Ele ficou encafifado com aquele negócio. Puxa vida, eu tinha uma promessa de abençoar a família de Jonathan. Será que tem alguém vivo? Será que ficou algum descendente? Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar a família e queria cumprir essa promessa. E nas suas indagações ouviu falar de um homem chamado Ziba. Ziba era o servo de Saul. E Davi mandou trazer esse homem à sua presença e lhe perguntou: você é o Ziba, o servo, o empregado de Saul? E o Ziba falou: sim, senhor, eu sou. Respondeu o homem. Aí Davi perguntou: ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei Davi. Se existir, diga-me quem é, para que eu possa mostrar bondade para com ele. Todo mundo temia o rei, sobretudo da casa de Saul. Ninguém teria coragem de se aproximar do rei Davi, sabendo que agora toda e qualquer descendência da parte de Saul seria aniquilada, porque quem herdaria trono na sua descendência seria o Jonathan ou qualquer outra descendência masculina, jamais uma feminina. Havia uma filha chamada Mical que não tinha a menor possibilidade. Havia uma descendência ali. Eles encontram realmente através desse Ziba. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive. Ele é aleijado dos 2 pés. Quando aquele arraial foi atacado naquele momento de guerra contra Saul, aquele filho ainda criança de colo com a sua babá, fugindo para não ser morta, ela tropeça e cai com o menino, machucando os seus 2 pés. Obviamente que não tinha socorro clínico para poder ajudar aquela criança, ele acabou crescendo com os pés tortos, a ponto de não poder mais andar e tornou-se uma pessoa aleijada. E esse aleijado dos 2 pés. E aí Davi pergunta: onde é que ele está? Perguntou o rei. Ziba responde: ele está em Lodebar.
Lodebar quer dizer lugar de esquecimento, irmãos. Guarde bem essa palavra. Lodebar. Na casa de Maquir, filho de Amiel, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante do rei Davi, inclinou-se com seu rosto no chão. Davi perguntou: você é o Mefibosete? O filho de Jonatas, claro. Ele respondeu: sim, sou seu servo. Porém Davi disse: não tenha medo, Mefibosete. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Eu vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul. E além disso, você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, que pareço mais um cão morto? Então o rei chamou a Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba, eu devolvi a Mefibosete, o neto de Saul, tudo que pertencia à família dele. Você, seus filhos, seus empregados, Ziba, vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: o seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, o meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba, o ex-empregado do patrão Saul, se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. E ele era aleijado dos 2 pés. Essa expressão final desse texto me reporta as situações de incapacidade, de impossibilidades que alguns de nós carregamos, por nos acharmos inúteis, incompetentes. Talvez eu não seja digno de ser abençoado, eu não tenho um canudo de formatura, não tenho um curso superior, eu me acho incapaz para isso, incapaz para aquilo. E muitas das vezes nós nos sentimos indignos quando as oportunidades nos surgem e refutamos qualquer tipo de ajuda. Acabamos nos tornando até arrogantes, presunçosos, de tanto que nos humilhamos, por nos acharmos um cão morto, como era Mefibosete na presença do rei. Mas nessa noite que Deus quer abrir nossos olhos, os meus e os seus, para que nós compreendamos que em momento oportuno, tudo aquilo que o nosso coração, muitas vezes até nós mesmos, no nosso psique, no nosso entendimento, não queremos mais nem negociar com as nossas emoções, sonhos que não se materializaram, porque a realidade é muito distante daquilo que planejamos, e os anos se passaram, alguns envelheceram, e as promessas não se cumpriram. E Deus me traz aqui essa noite, como testemunho vivo dessa palavra que eu vivi quando eu cheguei aqui em Sapucaia, quando eu voltei de São Paulo. Sem entender por que Deus havia me arrancado de São Paulo. Me casei, não éramos pastores, éramos apenas membros de igreja, não conhecia também os nossos irmãos, Salvador e André. E eu chorava muito, irmãos, porque eu não entendia por que Deus havia me arrancado do centro cultural do país e me trouxe para Sapucaia do Sul. E eu chorava, eu já tinha lido essa palavra algumas vezes, mas ela nunca tinha falado comigo como falaram naquela época, em que eu estava aqui em Sapucaia, vendo a minha esposa todo dia trabalhar e Deus querendo que eu ficasse na presença dele. E eu muitas vezes chorando, eu falava: Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Eu tinha uma carreira próspera, por que o Senhor não deixou eu continuar andando com as minhas composições? Porque a transformação foi dentro do meu coração, não foi homem que mandou largar aquilo, foi o próprio Deus que falou comigo, irmãos. O buraco é mais embaixo. Quando o Altíssimo fala conosco é diferente, mas nesse momento de silêncio, aonde a gente muitas vezes se sente abandonado, parece que as coisas não acontecem mais, parece que você não tem mais valor, você se sente realmente um cão morto. Eu me enganei, eu acho que eu não tinha talento pra nada mesmo, eu sou imprestável. E depois cai a família em cima de você, te cobrando algo que nem mesmo você sabe por que você abandonou. E assim foi Mefibosete. Eu dizia para Deus: Senhor, eu tô me sentindo aqui como Mefibosete em Lodebar, esquecido nesse lugar de esquecimento. Deus só falava comigo pela sua palavra: o que eu tô fazendo agora tu não entende, mas tu vai entender mais tarde, tu vai entender depois. Fica quietinho em Sapucaia, até que do alto eu te revista de poder. A minha Jerusalém foi aqui. Passado um tempo, os nossos recursos possibilitaram a gente ter nossa casa própria num bairro praticamente nobre aqui, Sapucaia do Sul, aonde surgiu esse ministério. As nossas reuniões e vidas têm sido salvas desde então. Claro que eu estou resumindo esse breve testemunho em cima dessa palavra que foi fundamental para que eu tivesse consciência de que, mesmo incapaz de seguir na presença de Deus na maneira que Ele esperava de mim, porque muitos profetizavam que Deus me daria um rebanho, que Deus me colocaria em lugares altos, e eu achava: gente, isso não é pra mim, meu negócio é música, bater viola. Mas quando nós somos chamados, devemos lembrar que é Ele que nos escolhe primeiro. Não é nós que escolhemos a Deus,
Não fomos nós que resolvemos ser crentes ou muito menos pastores, mas há um plano pré-estabelecido no mundo espiritual, e quando ele vê sinceridade no coração daquele que ele escolhe, ele chancela e vai capacitando, instrumentalizando através do seu Santo Espírito para que nós possamos dar conta daquele chamado para o qual ele nos incumbiu. E assim tem sido ao longo desses anos, através do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras. E eu comecei a meditar nos evangelhos depois dessa palavra de Mefibosete, quando o próprio Jesus reparava o comportamento das pessoas diante da mesa, porque a mesa tem essa simbologia espiritual para Jesus. Assim como Mefibosete, sentar-se à mesa do rei é a incapacidade, é a impossibilidade sendo exaltada, porque Deus fez aquilo no coração de Davi. Deus tocou o coração de Davi para que ele lembrasse de sucessores, de parentes daquele que tornara-se quase que um inimigo seu, porque ele desejava até matar Davi por ciúme, por inveja, porque não queria abrir mão do seu reinado. E no entanto, o filho Jonatas, que gerou o filho Mefibosete, fez com que Davi lembrasse dessa família, dessa sucessão, e honrasse aquele pacto, aquele voto, aquela promessa que ele havia feito com o amigo dele, Jonatas. E veja o que Jesus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versos de 7 a 11. Quando certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa no momento de festa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidado para uma festa de casamento não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante que você tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: vai-te embora daqui, não é teu lugar, dê esse lugar para esse outro que está aqui. Aí você vai ter que sair com o rabo entre as pernas, você ficará envergonhado e terá que sentar-se no último lugar. Como eu vi isso aí dentro de igreja, irmão. Alguns obreiros queridos até sentavam-se atrás do púlpito. Daqui a pouco eu só vi o pastor colocando no ombro assim, ó. Parece que tem um pastor que veio aí no interior, a gente quer honrá-lo. E aquele obreiro saía triste, porque não havia sido instruído acerca dessa palavra, porque faltava conhecimento. Muitas vezes eu vi isso, muitas vezes, e entendi que essa palavra aqui realmente, ela foi rema, ela foi verdadeira durante a minha vida ministerial. Naquele começo de caminhada eu não estava entendendo, porque o que Jesus estava fazendo comigo naquela época, eu não compreendia, só vim compreender depois. Dê esse lugar a esse que está aqui, aí você ficará envergonhado e terá que sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, sente no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, vem cá, sentar-se aqui num lugar melhor. Aí o cara que te convidou te chama. Isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Percebam que a mesa aqui, metaforicamente, ela é o lugar, ela é a plataforma onde Jesus explana essa verdade espiritual de que ele abomina a soberba. Porque quando nós nos tornamos presunçosos, arrogantes, soberbos, nos assemelhamos àquele que ele expulsou lá de cima, lá do céu, como um querubim caído, chamado Satanás. E ele segue no mesmo capítulo 14 de Lucas, versos de 12 a 14, quando depois ele disse a um homem que havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos para sentarem-se à sua mesa. E você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há tantas coisas que muitas vezes nós nos esforçamos para fazer com excelência. Muitas vezes não somos compreendidos, muitas vezes não somos nem abençoados no sentido de recursos para poder fazer. São deslocamentos em lugares que a gente tem que ir, que muitas vezes a gente vai com dificuldade, respirando apertado, mas Deus tem visto todas as coisas. E quando eu leio essa palavra, eu me sinto acalentado. O Espírito Santo afaga a alma da gente, para que nós prossigamos e continuemos fazendo a sua obra, não olhando para as circunstâncias, porque Ele é o Deus dono do ouro, dono da prata. Ele é o Deus que dá saúde, Ele é o Deus que dá poder, Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que nos instrumentaliza, para que nós continuemos seguindo em frente, sem nos sentir em nenhum momento arrogante ou presunçoso, através das oportunidades. E como convidado, a gente sabe que a gente vai herdar os céus a partir do momento que nós abrimos o coração para esses mais necessitados. E Lucas 14 continua, do 15 ao 24. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. Aqueles crentes que gostam do discurso. Mas Jesus, sempre atento, ele diz, através de metáforas, ele vai cutucando a pessoa para trazer reflexão, para saber se há verdade, se há sinceridade naquilo que ela fala. Certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar.
Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto, a mesa está preparada, pode chegar. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: eu comprei um sítio lá em São Chico, tenho de dar uma olhada nele, não vou poder ir, peço desculpas. Aí o outro convidado daquele anfitrião disse: comprei 5 juntas de boi e preciso ver se trabalham bem, peço que me desculpe. O pessoal só se esquivando, irmão. E o outro disse: acabei de me casar, estou em lua de mel, ficou difícil agora, hein? Por isso eu não vou poder ir, não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Pensa a ira que esse homem sentiu. Ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, aqueles que seriam impossíveis ser convidados para uma festa, aqueles que não têm a menor condição, que muitas vezes falta o alimento à mesa, aqueles favelados, aqueles desprezados, aqueles excluídos. É desses que eu quero colocar junto à minha mesa. Mais tarde o empregado disse: patrão, eu já fiz o que o senhor mandou, fui lá nos becos, peguei todo mundo que eu achei, os mendigos, trouxe tudo para cá, mas ainda está sobrando lugar, porque o senhor tinha convidado um pessoal só classe alta e todos deram nos dedos, não quiseram vir. Aí o patrão respondeu: então vá agora pelas estradas e pelos caminhos. Estrada é quem está morando melhor, já não está naquela pindaíba, está numa situação um pouquinho melhor, mas ainda está sujeita ao rei, tem que estar em obediência a ele. E obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar. Há pessoas que estão sendo o tempo inteiro convidadas para sentar-se à mesa de Deus. Há pessoas que estão o tempo inteiro sendo importunadas através das nossas ministrações, seja no aniversário, numa festa, numa conversa casual, num velório, não importa a circunstância, num hospital. O tempo inteiro as pessoas estão sendo oportunizadas a sentarem-se à mesa com o Rei Jesus, mas desprezam, não querem. Não, agora eu não posso largar minha religião. Não, agora eu tenho meu casamento. Não, minha esposa não concorda. Ela não compactua com essa fé. Não dá. Eu tenho que bater minha viola. Não dá, eu não posso largar a noite. Falo como músico, irmãos, ouvi muito isso. Eu sendo músico. Vivendo da música, irmãos. E Deus com o coração muito contrito, muito apertado, porque Ele estava preparando um banquete para todos esses tais, como esses que refutaram a festa. Estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Eu glorifico a Deus pelo dia que Ele me arrancou dos palcos para eu me sentar à mesa na presença dEle. Nós podemos apenas ser honrados verdadeiramente quando nós estamos à mesa e não nos palcos, porque aqui realmente essa honra é eterna, ela não é efêmera. Os palcos são transitórios. Temos visto muitos artistas, inclusive da nossa geração, indo a óbito. Daqui a pouquinho é como fumaça, é como areia, não vai se nem ouvir falar mais. Que música que cantava? Poxa, ele fez sucesso na década tal, no ano tal, mas quem é esse? Eu nunca ouvi falar. Em todas as categorias, não só na música. Por isso que é importante nos humilharmos na presença desse Deus e nunca recusarmos o seu convite, como eu não recusei. Conversei com ele, pedi: Senhor, como é que é esse negócio? Me explica que eu não estou entendendo. Eu sei que eu não estou doido, eu ouvi o senhor falar comigo, eu discerni que era algo diferente. E não tinha nada a ver com aquelas religiões, com aquelas entidades com as quais eu interagia. O negócio aqui é maior. Um poder que treina a minha carne, que balança os meus ossos. Me explica esse negócio. E aí eu meditava em João capítulo 3, versos de 30 a 31, e eu encerro essa breve ministração de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Peçamos a Deus essa noite para que a nossa consciência esteja mais aberta para as coisas de cima, para as coisas do alto, para as coisas eternas, para que o nosso pregar, o nosso evangelizar não seja um discurso prosélito, tentando convencer você a um partido, a um dogma religioso. Absolutamente. Nós não falamos de religião, nós falamos de evangelho, que a religião sequestrou através de dogmas humanos, cada qual com a sua característica, algumas delas até em conformidade com a palavra, mas a grande maioria distorcendo a realidade em benefício próprio, o que tornou-se abominação, abominável aos olhos de Deus. E nessa última hora que precede o arrebatamento, onde muitos estão sendo tirados dos lugares que se sentiam estáveis, Deus está trazendo, através da humilhação, muitas vezes até através da enfermidade, para que se sentem à mesa com o rei. Eu tive a oportunidade de, nos últimos dias de vida do meu cunhado, que durante anos ele refutou esse evangelho, mas naquele momento de enfermidade, rendeu-se a Deus. Eu pude ungí-lo, eu pude batizá-lo, eu pude celebrar e ministrar a única ceia que ele tomou na presença do Senhor. 15 dias depois ele foi levado para o reino dos céus. Houve uma súbita melhora que precedeu aquela partida dele, mas o suficiente para confundir a medicina, confundir a família, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que nós nos alegrássemos na presença desse Deus.
Rapaziada do Cordão de Três Dobras, eu sou o Maninho de Porto Alegre, Guarujá. Quero parabenizar vocês por um ano de ministério, que venha muitos e muitos anos mais. Sucesso. Eu também sou um Cordão de Três Dobras. Portanto, se você está em lugares altos, não necessariamente num palco, e muitas vezes você está sendo inquietado a viver algo que você ainda não conhece, mas você está sendo incomodado por algo que te pacifica, por algo que você não sabe explicar, mas você se sente preenchido. Vem pra cá, vem conhecer os irmãos do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, e você vai entender o que é adorar esse Deus em espírito e em verdade. Não mais no Monte Gerizim, nem no Monte Carmelo, nem em lugar nenhum, mas na presença desse Deus, debaixo dessa autoridade para a qual Cristo nos chamou, essa liberdade para a qual Ele nos libertou. Esta é a mensagem alegre, maravilhosa, que Deus colocou no meu coração neste dia 17 de julho do ano de 2024, na reunião do Cordão.